Só um minutinho. Prontinho. Vamos convidar. Bom, gente, a gente está aqui numa sexta-feira e a gente já deve ter ouvido falar de que, nossa, mas tanta coisa online, mas vamos combinar aqui. É tão bom ter a companhia de vocês aqui. Oi, Vilma, tudo bem contigo? Oi, tudo? Tudo. Gente, a gente Tudo tá estava, como ótimo. eu falei da outra vez, a gente sempre antes de qualquer bate-papo aqui, a gente combina, a gente alinha, fica aquele estresse, 5 minutos, 10 minutos, vamos entrar. Mas isso sabe que é É. bom? Dá uma certa adrenalinazinha, mas é tão bom que a Ai, gente sabe que vai encontrar com vocês aqui, não é isso, Vilma? não, e a gente sabe que chega numa hora, o estresse acaba e é gostoso. É Exato. como se você subisse uma montanha muito alta e depois pulasse lá de cima. Pois é, olhar e dizer assim, consegui chegar, tá tudo por aqui, né? Então a gente já vai dando Sim, boa noite para todo mundo e antes da gente começar o nosso papo, que eu sei que vai noite, ter muita gente. Ah, a Cláudia já entrou aqui também para fazer companhia para a gente, doutora Cláudia. Cláudia Piper. Eu pediria para a Vilma se apresentar. Vilma, se apresenta aqui para o Oi. pessoal. Tá, eu acho que é a pergunta mais difícil. Nada. Bom, nutricionista, minha grande paixão foi trabalhar com diabetes e esse interesse surgiu quando eu já, logo que eu passei para a nutrição, tá? Então essa vontade surgiu e eu fiz estágio no IED, que é um hospital que eu amo. Hoje eu já até me aposentei lá, não me aposentei da nutrição, muito pelo contrário, estou trabalhando muito até. E, e essa minha paixão pelo IED me fez aprender muito, conviver, ainda mais essa área de educação que eu gosto muito, ela, ela me enriqueceu muito, tá? Só não me enriqueceu de dinheiro, mas Mas me isso é enriqueceu normal, muito com né? todos os outros valores, sabe? E eu amo, realmente, eu sempre acho, eu nunca considerei que dieta é tudo igual, nunca, isso nunca passou, até porque as pessoas são diferentes, então cada pessoa tem uma medida, é como se fosse uma medida de roupa, uma altura, uma cintura, um quadril, e é assim que eu vejo nutrição. Ela é bem diferente, não tem nada igual, nada. Olha, Então, perfeita a sua colocação. Vou aproveitar e dar boa noite para a nossa presidente, doutora Rosane Cooper, presidente da Regional da e SBD, que está aqui com a Rosane, gente. Obrigada, chefa, estamos aqui de plantão. E assim, o tema que foi escolhido pela Regional para poder falar, né, é um tema que eu acho que todo mundo está envolvido, que são os fatos e os fakes, né? Porque a isso, alimentação é algo muito difícil. É difícil para todo mundo, não é difícil para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes, né? Quantas vezes você já não ouviu aquela historinha do seu amigo, do seu primo, do tio, do amigo, do não sei quem, que diz para você, não, toma esse chazinho, olha, você vai resolver o problema, você vai ver quantas vezes, né? Mas eu acho que está na hora da gente parar e ver até quando. Uma coisa é você mandar tomar um chazinho quando você está nervosa, sabe aquela coisa de antigamente e tal. E que é bom, viu? Ó, eu até fiz isso, tomei um chazinho aqui, estava aqui com o meu chazinho, virou o tempo até. E aí, mas só que com diabetes a coisa não é bem assim. Então, queria perguntar para a Vilma, aproveitando também, dar boa noite para a doutora Joana Dantas, que está aqui com a gente, também membro da diretoria, que participou da nossa live na edição anterior, que está disponível para vocês assistirem também. Qual é o momento, qual é a dúvida, uma das dúvidas principais que chegam para você? Depois a gente até vai falar das fake news, mas qual é a principal dúvida que as pessoas chegam no seu consultório para dizer, me ajuda porque eu não sei o que eu faço? sim. Eles costumam falar de uma maneira muito parecida, que eu agora não posso comer nada. É muito comum essa frase, porque o nada representa vários alimentos que é divulgado como se o diabetes não pudesse comer. Eu não posso comer pão, eu não posso comer bolo, eu não posso comer açúcar, eu não posso tomar refrigerante, eu não posso comer macarrão, eu não posso comer pizza, eu não posso comer batata inglesa. Então, então as pessoas chegam muito perdidas.
Isso é algo que a gente vai desmistificando na primeira consulta. A primeira consulta de nutrição, as consultas de nutrição, ela tem momentos. Tem a primeira, que é no momento do diagnóstico. E nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado. Porque receber um diagnóstico de diabetes não é prazeroso. Realmente prazeroso não é. Então, a gente tem que diminuir aquilo que as pessoas já escutaram falar, porque a gente sabe o que as pessoas devem ter escutado. Então, a gente tem que esclarecer, não é bem assim. A diferença de uma alimentação do diabético para o não diabético é controlar a quantidade. Tá? Antigamente, eu ainda dizia que tinha horário. Isso já está mudando, porque com a entrada dessas insulinas bem modernas, que são as insulinas de ação ultra rápida, elas permitem que a pessoa almoce antes ou depois, tá? Claro, no primeiro momento, como um trabalho de educação, é passado para o diabético que ele deve se alimentar com alguma regularidade, mas não precisa ser aquele horário tão fechado de relógio, tá? Então, quais as refeições que tem que ter? Um café da manhã, um almoço, uma lanche e uma janta. As outras refeições, ceia e aquele lanchinho da manhã, que é a colação, só vai ser necessário em alguns casos. Sabe qual é o caso que é muito importante ter? As pessoas que têm muita fome. Porque quem tem muita fome, elas vão comer mais se ficarem muitas horas sem comer. Então, a gente usa as pequenas refeições para dar um controle no apetite, tá? Então, é isso. Com as insulinas de ação ultra rápida, é possível a gente minimizar os lanchinhos pequenos ou não. Vai depender também do diabético. Por quê? Hoje, o que as diretrizes mandam? Vamos respeitar a opinião do paciente. Sim, se ele chega e diz, não, eu não tenho tempo, eu não quero lanchar. Aí eu vou olhar de acordo com a medicação que ele tem. Não usa insulina, só usa comprimido, daria para ficar sem o lanche. Agora é o seguinte, eu sou bem clara nisso também. Não quer lanchar? Tudo bem. Mas não pode comer o lanche na hora que chega em casa, meia hora antes da janta. Então, esses esclarecimentos ajudam na primeira consulta. É quando a gente vai mostrar as grandes opções de alimentos de todos os grupos. Tá? Vai ser difícil a gente dizer qual o alimento que não pode. É difícil. Até porque é um alimento que a pessoa ama e a gente sabe que interfere no peso, eu vou colocar um limite. Olha, uma vez por semana, vamos fechar aqui um acordo? Uma vez por semana, tá bom, então só domingo. Não, e sábado e domingo? Aí depende. Se a pessoa tiver no peso bom, se eu não precisar ter um controle do peso, eu posso colocar um alimento mais calórico, porque é possível controlar o diabetes dessa maneira. Então, o descontrole ele acontece pela frequência de erros. É como se fosse assim. A glicose subiu porque comeu uma banana? Não. Esqueceu de tomar insulina? Pode ser motivo. Pode ser motivo. Então, subiu porque esqueceu da insulina, porque achou que uma fruta é inocente demais. Aí depende, né? Depende. Será que aquela pessoa pode? Se ela pode, se ela não usa insulina e a glicose subiu tanto assim, porque a ingestão alimentar ela foi muito mais do que um alimento pequeno. Eu dei exemplo de uma banana, mas poderia ser qualquer outro. Tá. Vilma, você fez uma colocação aqui muito interessante, né? Que eu acho que quem assistiu, está assistindo agora e vai assistir depois, pode mudar exatamente a opinião. Que até um comentário que foi feito aqui no chat. As pessoas ainda têm medo das nutricionistas? Será que elas têm medo de chegarem e serem proibidas de alguma coisa? É como se fosse assim, olha, agora não tem jeito, vai para nutricionista. Seria isso? Olha, eu acho que isso mudou. Ai, que bom. Viu, gente? Vocês que estão assistindo, vocês prestem atenção agora, hein? Presta atenção. Essa é a minha opinião. Isso não é um consenso, tá? É a minha opinião da FIM. Antigamente, nós não tínhamos tantas postagens, tantos fakes, tantos fatos nas redes sociais, na internet. Não tinha.
Então, a nutricionista era aquela que dizia sim ou não. Tá? Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos a internet que fala demais, tá? Ela não fala para o indivíduo, que eu acho que isso a pessoa tem que se focar. A internet não fala para a Cris. Ela fala para todas as pessoas. Todo mundo que lê vai ler aquilo. Então vai ler o gordinho, o magrinho, o alto, o baixinho, o jovem, o idoso, o que está na cama. Então todo mundo lê. Então isso fez com que, com muita gente agora está perdida. Então quando chega num alto grau de ficar tão perdido com relação ao que comer, eu estou falando para qualquer pessoa, nem é específico do diabetes. Chega um ponto que a pessoa diz assim, eu não sei mais o que comer. Ou bota uma lista imensa do que não pode, ou uma lista imensa do que é bom para a saúde. Então, tudo que é bom eu quero comer, tudo que é ruim eu quero tirar. Então, a lista fica imensa. Porque não existe nenhum alimento tão bom assim e nem existe um alimento tão ruim que ele precise ficar numa lista proibida. Então, não existe a lista do liberado, do alimento perfeito, e não existe a lista dos alimentos péssimos, horríveis, que a pessoa não pode comer. Então, com isso, agora, à procura da nutricionista, as pessoas estão indo mais assim, mais de coração aberto, querendo trocar informação, querendo perguntar, pelo menos perguntar, olha, eu posso, porque na internet você não pode fazer essa pergunta. Você não pode ler um texto do Google e dizer assim, mas será que eu posso? Pode fazer aqui, né? Aqui pode. Aqui aproveitei agora para fazer as perguntas, viu, gente? Aqui pode, porque é muito comum, Cris. Então, graças a Deus, eu estou vendo de uma outra maneira. Eu não estou vendo mais como... Antigamente eu via como medo, sim. Eu via, assim, as mães carregando as crianças, às vezes chorando, e às vezes um adulto com raiva, sabe, que não queriam entrar. Agora não. Agora, como tem muita informação, todo mundo sabe. Uns sabem muito, outros sabem mais ou menos, uns acham que sabem e a gente ajuda a substituir essa informação que acha que está certa por uma outra, tá? Mas isso... a gente sabe que também tem muitas palavras novas para algumas pessoas, comuns para as outras, né? O low carb, como a doutora Joana comentou aqui. Será que, assim, tantas palavras novas assustam um pouco? Como é que o pessoal vai poder separar e ir aprendendo cada coisa na sua hora? Quer dizer, eu tenho que aprender qual é o meu adoçante, eu tenho que entender o que é low carb, eu preciso fazer contagem de carboidrato, eu preciso saber o que é aquele elemento. Mas esse tipo de aprendizado, né, que depois eu vou pedir para você explicar um pouquinho já essa questão do low carb. Esse aprendizado é um passo a passo, como se você estivesse aprendendo a conhecer o seu próprio organismo, é isso? Isso, E lembra que eu te falei? Existem as fases. A primeira consulta da nutrição é no momento do diagnóstico. É quando aquela pessoa que acabou de descobrir vai receber as primeiras informações. Naquele momento. Então, nós vamos marcar uma segunda consulta, se possível, daqui a um mês ou antes. Isso é uma grande vantagem dos hospitais públicos. Citar o IEDS, tá? Que é um que eu passei a minha grande vida ali. Então, nós podemos marcar uma reunião para daqui a uma semana, para daqui a um mês. A gente pode fazer reunião, tudo é fácil no hospital público. Eu tenho uma maneira de ver bem diferente. Eu já trabalhei muito em clínicas particulares, consultório e muito no IED. Então, no IED, a gente tem carta branca para fazer tudo. A área de educação é imensa numa instituição pública. Vou falar do IED, eu não posso botar todas aí, tá? E nos consultórios, não. A minha consulta leva 1h30 ou mais. Tá? Então, por quê? Eu tenho ali para fazer o primeiro contato, conhecer o paciente e dar as informações básicas iniciais. Então, no hospital público é mais fácil e na rede privada a gente marca um mês para dar continuidade. Porque não é possível, não, a gente não consegue passar tudo. Né? Tudo. Por exemplo, você falou do low carb. A gente não pode falar nisso na primeira consulta. A não ser... Assim, acabou de ficar diabético, mas já chega querendo fazer low carb.
Olha só. Aí eu tenho que explicar, né, rapidamente, né? Quer dizer, nem tão rápido, né? Tem que Para ser o poder tempo entender o que necessário está para acontecendo, a né? pessoa entender o que é uma dieta low carb. E dizer que ele está iniciando, ele está dando o primeiro passo. Porque quando a pessoa fica diabética, ou quando a pessoa adquire um colesterol alto, ou triglicerídeo, ou quando a pessoa fica obesa, tudo tem uma história alimentar, um padrão alimentar até ontem, antes da pessoa ficar diabética. Ou antes da pessoa adquirir alguma alteração no seu corpo que necessite de alimentação. Então, esses esclarecimentos na primeira consulta, eu vou ter que ir dividindo para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, tá? Mas quando a pessoa chega dizendo, não quero fazer low carb, eu tenho que explicar. Já que eu estou falando low carb, então o que é uma dieta baixa em carboidrato? De 45% de carboidratos. O que é 45% de carboidrato? Nós temos as calorias totais. Dentro das calorias totais, eu vou reservar 45% para carboidrato. Então, vou pegar um exemplo. Eu tenho uma dieta de 1.800. Se eu quiser trabalhar com 45%, eu vou ter 200 gramas de carboidrato. Então, uma dieta low carb, para 1.800 calorias, vai ter que ser menos de 200. Se eu quiser pegar a mesma dieta e quero fazer uma dieta bem mais rigorosa, eu vou trabalhar com 30% dos carboidratos. 30% representa 135. Então, é assim, a low carb, ela vai ser low dependendo da caloria, tá? Esse que é a maneira correta de trabalhar. Eu tenho uma necessidade energética, pode ser para perder peso ou não, a partir daquela caloria, porque tudo começa com a caloria. Porque se eu esqueço a caloria, fica difícil perder peso, não é tão fácil. É possível, sim, mas não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque fazer uma dieta 3 semanas é fácil. Agora vai fazer durante 6 meses. Então, não é fácil a low carb. Então, a low carb a gente adapta para ficar da melhor maneira possível para que a pessoa consiga manter. Então, qualquer percentual abaixo de 45 é low carb. Então, os diabéticos, tanto tipo 1, tipo 2 e o pré, podem fazer dieta low carb. Mas cabe ao nutricionista que está junto com o médico eleger se vai ser 45, 40, 35. Vamos supor que acabou de ficar diabético e que não precisa, na fase inicial, de insulina. Eu posso trabalhar com 25% de carboidrato, 30%. Vilma, antes de até fazer esse comentário, tem aqui a Simone que está dizendo que gosta muito de te escutar, porque ela aprendeu muito a usar os seus aconselhamentos no trabalho. Essa dinâmica, quando Obrigada, você fala de quantidade, de medida, né, você observa que isso é um aprendizado fácil para quem tem diabetes, ou até para quem não tem, porque eu acho até, inclusive, que quem não tem diabetes e está do lado, faz parte da família, eu acho que vai perceber o quanto vai aprender em matéria de alimentação se você estiver do lado de quem tem diabetes. Porque ela vai estar muito preocupada com todo o entorno, né? Toda fruta, legumes, verduras, um café da manhã e etc. E o que ela vai aprender e vai usar no dia a dia dela, quem está do lado vai aprender junto. Então, ao invés daquela questão que antigamente se dizia, né, a comida de quem tem diabetes está ali separado, fiquem atentos, porque às vezes exatamente a comida que ele está comendo e escolhendo vai ser a melhor escolha para quem não tem também. Né? Não, ainda tem outra. Quando pega um diabético e faz um prato separado e manda ele comer sozinho, antes de todo mundo, porque deu meio-dia, ele tem que comer meio-dia. Olha o problema do horário. Aí a família toda vai almoçar 1 hora. E o diabético tem que almoçar meio-dia. Isso é um passo, melhor, é um palmo, menor do que um passo, para o diabetes se revoltar. E é muito comum. Por quê? Nenhum ser humano vai querer ser excluído da sua família, da sociedade. Ele não pode mais sair, porque todo mundo quer comer depois do cinema e não antes. E ele tem que comer antes. Então a gente orienta isso,
que eu estou falando, como ele vai lidar com a alimentação nessas situações, não dá para ser na primeira consulta. Pode ser talvez na segunda, na terceira, porque já são situações um pouco mais complexas. Na primeira consulta, o médico também está engatinhando com relação à dosagem das medicações. Qual remédio vai passar? Então, ele passa um remédio e vai avaliar a reação da pessoa, se a glicemia ficou boa. Agora, como é que o médico vai saber se a glicemia ficou boa se o paciente não fizer a ponta de dedo? Impossível, né? É um conjunto de aprendizados, né? Então, no momento que exclui uma pessoa, e o ideal é assim, o almoço é mais tarde, o paciente pode aplicar insulina, agora a maioria está com essas insulinas de ação rápidas, então não teria problema atrasar meia hora. Se for atrasar 3 horas, também não vai ter problema. O que faz? Vai atrasar muito? Então, quando chegar meio-dia, que é o horário habitual da pessoa comer, dá um alimento para ela. Eu não vou falar se tem ou não tem insulina, porque cada um tem um esquema de insulina, tá? Mas a pessoa pode fazer um mini lanche, um pequeno lanche, ou mais ou menos. De repente, eu posso pegar o lanche e colocar na hora do almoço, porque o almoço vai ser 4 horas. Então, se a pessoa não usa medicações, não tem problema nenhum ela lanchar meio-dia, porque vai almoçar às 4. Hoje em dia, isso tudo está muito fácil de lidar. Não é difícil. O que é difícil é a pessoa que não sabe. Aí ela passa por uma dificuldade achando que tudo não pode. Às vezes é a família, você está fazendo tudo errado, tem que comer na hora certa, olha a hora. Gente, eu vejo muito isso. As proibições estão mais de fora do que do profissional para o paciente. Eu acho que isso é da internet. Porque se não é do nosso lado, é do Google. Alguém falou. Eu lembro que há algum tempo atrás a gente estava participando de um dos acampamentos, né, da ADJ, para quem jovens com diabetes, e eu tinha ido no acampamento e estava acompanhando um dos meninos. E eu levei, por acaso, aquele menino num encontro com a família em São Paulo e tal. E a primeira preocupação era: o que nós vamos dar de comida para ele? Não, gente, a comida é normal, não tem essa diferença. Aliás, uma frase muito interessante que uma vez o Dr. Leão Zaguri falou num voo, que eu nunca mais me esqueci. Chegou a comissária e virou para ele e falou assim: o senhor quer coca normal ou coca, como é que ele falou? Coca comum, ou alguma coisa assim, ele falou. E ele falou assim: gente, é tudo normal. Você pode dizer que uma não tem açúcar e a outra tem açúcar. Porque até na hora do oferecimento da bebida, você cria aquela tarja que não é normal. Né? E é isso que não acontece. Vou aproveitar e dando boa noite para várias pessoas que entraram aqui. Raquel, a Rosa, o Rodrigo, a Gorete, que entraram agora no finalzinho. E chegou uma pergunta também, perguntando se existe risco de cetoacidose com uma dieta com pouco carboidrato. Olha, a dieta de pouco carboidrato, ela não vai ter riscos se ela for guiada pela nutricionista e pelo médico, tá? Agora, quando a pessoa faz por conta própria, vai haver erro, porque não é uma conduta fácil. Quando você diminui muito o carboidrato, as medicações vão ser reduzidas. Primeiro, a gente tem que saber se aquela pessoa pode fazer uma dieta baixa de carboidrato. Olha, tem algumas situações que não podem. Crianças, tá? Adolescente ainda vai, tá? A gente vai ver se é possível. Desculpa, olha, a doutora Rosane está pedindo para eu corrigir. Na verdade, não foi, eu li aqui embaixo, não é cetoacidose, não. É cetose. Eu falei a palavra errada. Tá. Falei, obrigada, doutora Rosane. Não, tudo bem, mas de qualquer maneira, qualquer complicação que aconteça no diabético, ela vai ter uma causa que vai ser com relação à medicação, que o paciente pode tomar errada, pode esquecer, pode achar que não precisa,
pode fazer várias condutas erradas com relação à medicação. E com relação à alimentação também. Então, quando é um desejo diminuir carboidrato, porque a gente sabe que é o carboidrato o nutriente que mais eleva a glicose, isso é uma verdade, não é fake, é fato. Quanto mais carboidrato, maior a elevação da glicemia. Só que muitas vezes você precisa comer muito carboidrato porque você faz muito exercício. A ausência de carboidrato dá um cansaço danado. Você tem que ficar em repouso. Então, olha só, você quer emagrecer, tira muito carboidrato e não vai à academia. Olha só, o peso vai estacionar. Então, o perigo da glicose subir, o perigo de ter uma hipo fortíssima é quando são condutas realizadas sozinha. De qualquer maneira, uma dieta low carb é uma dieta mais perigosa, dependendo. Se for 45%, 40% de carboidrato, não é perigosa. Mas uma dieta abaixo de 40%, o risco é maior, tá? De dar cetose, de dar uma hipo fortíssima, tudo isso pode dar. Por quê? Como todo mundo sabe que usa insulina por conta do carboidrato, se você tira o carboidrato, qual é o pensamento que pode aparecer? Ah, será que eu preciso de insulina? Eu não vou comer carboidrato? Só que isso vale a pena falar também, Cristina. Não é só o carboidrato que eleva a glicemia. Isso é coisa antiga. Já andamos, a fila já andou muito tempo. Então, o que sobe a glicemia? É excesso de gordura. O excesso de gordura, que todo mundo sabe que existe na pizza, não só na pizza, no empadão. Então, são dois alimentos muito comuns, muito utilizados e que a gente não usa a palavra proibido. Vai poder comer e a gente orienta. Então, olha só, mas são alimentos, o que eles fazem? Por eles terem muita gordura, que é uma gordura não de boa qualidade, porque o azeite não faz o que o empadão e a pizza fazem. Então, esses dois alimentos, eles, por serem ricos em gordura saturada, é uma gordura que provoca resistência insulínica. O que é isso? A insulina não consegue trabalhar. Não consegue. Então, você aplica insulina e come tanta gordura que a glicemia fica elevada. Ela vai ficar elevada, a pessoa come uma pizza, sabe que horas a glicemia vai subir? 3, 4 horas, não. 3 começa a subir e vai ficar alta, 3, 4, 5 horas. Não estou exagerando. É o período que o corpo tem para dissolver, ou melhor, distribuir pelo corpo aquela gordura toda. Entendeu? Imagina um rodízio de pizza, a glicemia fica elevada. Não, e o difícil... Pizza é difícil para todo mundo, né? O difícil é em que momento vai aplicar a insulina. Quem usa aqueles dispositivos tipo Libre, é possível ver a glicemia de meia hora. Aí acompanha, olha, está subindo. Isso, subiu, agora não consegue cair. E aí? E tem que também ser orientado pelo médico, por quê? Quantas vezes vai aplicar a insulina para ela cair, porque a glicemia fica alta durante a terceira, quarta, quinta, sexta hora, às vezes? Então, em que momento vai aplicar essa insulina? Não é fácil. Então, isso são coisas que não se descobre na internet. Tá? São casos individuais, porque cada um tem uma necessidade. A necessidade de insulina, né? Eu estou falando mais de insulina, vamos para a alimentação. E interessante também, que é o seguinte, algumas palavras, né, como foi quase essa pegadinha aqui, elas são até parecidas, né? Foi exatamente a hora que eu olhei a pergunta e eu achei que era acetose, né? E era cetose. São palavras parecidas. Então, assim, na alimentação a gente tem muito isso. Então, quanto mais a gente conversa e quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue lidar sempre com as situações da melhor forma. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se isso já mudou também, Vilma, é que eu ainda escuto muito isso, né? Volta e meia a gente escuta assim, não, eu diminuí, parei de comer doce, porque comer doce demais, você sabe como é que é, né? Eu não quero virar diabético, ou não quero ter diabetes, né? Olha,
Isso já melhorou? O comer, não, Não. infelizmente não. O índice de obesidade está altíssimo e um dos alimentos que está no topo, sabe qual é? Bebidas adoçadas. Que As é bebidas o trabalho, adoçadas, inclusive, que está sendo feito de pedido de tributação das bebidas adoçadas para que possa ter uma situação melhor da saúde de uma forma geral, não só para quem tem diabetes. não, seria para tudo. A obesidade que provoca a obesidade pode levar ao pré-diabetes, como pode levar ao diabetes tipo 2. E a obesidade está tão forte que agora tem diabetes tipo 1 obeso. Algum tempo atrás não tinha. Tá? Então, essas bebidas açucaradas, elas levam ao aumento do peso. Então, é legal a gente parar para pensar assim, como é essa evolução de comer um açúcar? A gente comer um açúcar uma vez só, por exemplo, a pessoa não é diabética, né? Eu acho que esse exemplo que você falou não é. A pessoa está comendo doce e está com medo de ser ou não diabética. Então, ela ainda não é. Ela tomou, foi uma festa, um aniversário, comeu tudo que a festa dava. Dia seguinte, ela voltou, teve uma alimentação saudável, vamos imaginar. O saudável não é comer doce todo dia. Pessoas não diabéticas não têm essa permissão. Por quê? Porque é um alimento com alto teor de açúcar. Não é a caloria que está em jogo, é o açúcar mesmo, açúcar. Açúcar de absorção rápida. O açúcar de absorção rápida é diferente da batata, do arroz, do macarrão. É tudo açúcar. Mas o efeito do açúcar e do doce, ele é imediato. Ele tira uma pessoa de hipoglicemia, que é aquela queda. A pessoa fica 50 de glicose, vai tomar uma bebida adoçada, tá certo. Não é para subir rápido a glicose, ela tem que sair da área de risco. Então, tirando isso, que quando a pessoa come esporadicamente doce, como é que a gente vai saber se é muito ou não? Pelo peso. Quem come muito doce, geralmente, posso estar errado e ninguém vai me matar. Quem come muito doce não costuma ter uma alimentação bem saudável. Não bate, não é compatível. Quem tem uma alimentação muito saudável, come doce raramente. Quem tem uma alimentação não saudável, come muito doce. Outro grande erro, só uma coisinha que eu acho importante. Hoje em dia tem muitos trabalhos epidemiológicos falando sobre alimentos que inflamam. Mais ou menos isso, eles têm esse nome. Então, eles associaram o resumo desses trabalhos. O que está piorando a saúde? Não é somente o fato de aumentar a bebida adoçada. É aumentar muito a bebida adoçada, tirar frutas e tirar vegetais. Foi aquilo que eu falei. Quem come muito doce, não come muita salada. Tá? E a culpa foi o quê? Foi só o doce? Não. A culpa foi o excesso de doce e a ausência das saladas. Que se você tem uma alimentação saudável, um doce de sobremesa não vai fazer ninguém ficar diabético. Agora, um doce de sobremesa e pão de queijo, vou jantar pão de queijo e depois comer um doce, não tem nada. Não tem nada. Ai. Eu vou até, enquanto a Vilma está bebendo uma água, falando exatamente sobre essas questões, né? O que acontece? Certas situações que a gente escuta, acaba escutando tantas vezes, que isso pode parecer que é verdade, mas na verdade não é. Então, tente primeiro checar essas informações para saber até que ponto isso é verdade. Você vê que essa situação de quem come muito doce é porque vai ter diabetes, muitas vezes a associação é o excesso de peso, a obesidade que vai provocar. Então, quanto mais você conhece, você mais tem uma alimentação mais saudável, é melhor tanto para você que tem como para você que não tem diabetes, para toda a família, você espalha esse clima de boa alimentação para todo mundo. Queria aproveitar e dar até uma boa noite aqui, o doutor Joaquim Custódio, amigão, né, entrou aqui na nossa live também, dá uma boa noite para ele, obrigada aí pela audiência. Oi. Né?
Boa noite. Cristiana, melhorei, dá para ir. Melhorou? E É, aí, ó, então vou aproveitar e vou acenar aqui um pouquinho para o pessoal, enquanto a Vilma estava só terminando de beber a aguinha dela. Então, Vilma, você lembraria assim, de uma outra situação que a gente, inclusive, já falando para o pessoal, a gente está entrando na nossa reta final. Já estamos com mais de 30 minutos aqui no nosso bate-papo e a gente sempre deixa vocês com um gostinho de que quero ver mais na próximo encontro e coisas que então eu vou você falar de pode um, eu perguntar. selecionei várias coisas. Vou falar de um, mas antes eu vou acabar de explicar esses trabalhos que estão falando. Então, o que acontece? É a entrada de muito açúcar, de muitos alimentos ultraprocessados, fast food, é a entrada elevada disso na vida das pessoas, junto com, junto com ausência de vegetais, ausência de peixes, ausência de frango, ausência de uma carne. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum almoçar e é raro jantar. Então, quando a janta vira um fast food, vira um alimento único, vira pão de queijo, vira pão com manteiga, pão na chapa, torrada, biscoito. Então, quando a gente avalia a alimentação, a gente não olha só para o doce, tá? A gente olha tudo. O que tem em evidência e o que saiu, o que está faltando, né? Eu pergunto, eu sempre faço essa pergunta: quantas frutas você come em média por semana? E por dia? E custou a responder porque eu não como. Porque a resposta é Já rápida, né? sabe até os truques do pessoal na hora de responder a Os pergunta, truques, né? né? Mas, Cris, um tema que eu queria, eu não sei se ele é demorado, mas é esse aqui que eu acho legal falar: o jejum, tá? Jejum para qualquer pessoa, o jejum para quem tem diabetes, né? Vou focar nos diabéticos, né? Até no diabético que não usa insulina. O jejum, se ele também não for conversado com um profissional, porque muitas vezes, a grande maioria de quem procura jejum é para perder peso. Quando a gente olha, o objetivo é perder peso, a gente tem que saber qual é a causa alimentar. A maioria fica gordinho por conta de maus hábitos alimentares. Existe peso por sedentarismo, mas ainda prevalece os maus hábitos alimentares. Então, se existe um mau hábito alimentar e você ficar parte da manhã, geralmente o jejum vai até meio-dia, é o jejum mais preferido, não é esse jejum até meio-dia que vai fazer com que a pessoa, meio-dia em ponto, como que quiser. Entendeu? Não é assim. Então, o jejum ele tá aparecendo de muitas maneiras. Dessa maneira, as pessoas não emagrecem, porque elas vão chegar meio-dia com muita fome. Eu atendi uma paciente assim. Ela mesmo, porque eu vi que ela já fazia, ela já veio para mim assim, ela já era diabética, tipo 2, e aí eu deixei. Aí ela foi por ela mesma, ela disse: ai, eu não estou mais aguentando, já estou querendo comer, porque eu já tinha falado para ela que ela teria uma outra opção de tratamento sem ser jejum, tá? Porque o jejum está muito na moda. Então, o controle da glicemia, ele não precisa do jejum, ele não precisa de tirar glúten, nem tirar lactose, nem de ser um low carb. Cada um pode fazer a sua avaliação. O que eu tenho na minha alimentação que eu considero, porque os profissionais comentam que não é bom. Cada um pode fazer o seu exercício. E ali a gente vai avaliar. Quanto maior o número de alimentos não saudáveis, mais o predomínio de elevações glicêmicas. Então, o médico também não pode ficar elevando a insulina, elevando, porque a pessoa está sempre comendo errado. Se você comer errado e aumentar a insulina, você vai engordar mais rápido, porque teu corpo vai ser eficiente. Ele vai chegar a uma comida, ele vai se comportar como um corpo não diabético, né? Então, o peso também é algo que é muito preocupante em todas as pessoas. E nós temos que ver o seguinte: as pessoas estão vivendo mais,
Agora não é só a rainha da Inglaterra que chega naquela idade maravilhosa, hoje nós já temos muitos. Agora, todo mundo quer chegar com 80, 85, 90 anos, de que maneira? Bem, Bem, então tem que rever a alimentação, né, Cris? bom, a gente está Porque não chegando vai aqui. chegar bem, Aham. porque não consegue chegar bem, sabe, sem comer vegetais, sem comer fruta. Olha só, comer vegetais e fruta não é proibido comer uma pizza, não é proibido comer não é isso. É comer diariamente frutas, vegetais e carne magra. Esporadicamente vai ter os alimentos diferentes. É assim que a gente caminha, E vocês graças a vão Deus. perceber que quando você entra assim na sua rotina de vida, ela vira uma rotina, ela passa a não ser nada que seja, entre aspas, obrigado. O que vocês puderam ver aqui em todas as explicações que a Vilma passou, é que vocês repararam que ela falou de insulina, falou de exercício, falou de comida, falou de insulina, falou de exercício, falou de comida, porque as três coisas estão muito juntas. Elas estão muito interligadas na hora que você faz o acompanhamento de quem tem diabetes. E quem não tem diabetes também. A gente sempre fala assim, porque você sempre Olha, a tem alguém dieta que tem o diabetes cálculo de perto uma de você. dieta. O cálculo de uma dieta de uma pessoa com diabetes ou não diabetes é a mesma. A gente leva em consideração o peso da balança, a altura, a circunferência abdominal, os hábitos alimentares, as preferências, o estilo de vida, o exercício, entendeu? Então, a gente tem que chegar com 100 anos fazendo o quê? No sofá ou fazendo exercício? O sofá é o Passeando que nem a símbolo do rainha da sedentarismo. Inglaterra. Quero Não ser é? igual a rainha da Inglaterra. Eu também quero ser igual a rainha da Inglaterra. Gente, a gente está chegando aqui ao final, nós fizemos até mais do que o nosso tempo, 40 minutos. Nossa, Essa live tem uma coisa muito especial, que é saber que a Vilma está aqui bem com a gente, está ótima, né? Não, só deu uma tocinha, tá vendo? Só como você estava a Vilma estava tão feliz querendo então, compartilhar tudo isso com vocês. eu queria, estava muito triste em não poder, e eu estava, até ontem, eu disse, eu acho, não sei se eu consigo. Nada, Minha viu voz, como foi você bom? devia ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de água, eu tenho xarope, eu tenho pastilha. Ó, eu tenho meu chazinho aqui também, que eu estava tomando. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, queria que a Vilma desse um até logo. Lembrar para vocês que esse mês a gente ainda tem mais live, então não deixe de acompanhar. E vocês sabem que aqui pode ser o lugar online onde vocês podem tirar suas dúvidas, onde não vão encontrar fake news, onde vocês vão ficar seguros com as respostas que vocês vão encontrar para as dúvidas de vocês. E queria deixar o boa noite aí final para a Vilma passar para a gente. Gente, eu quero agradecer a todos os presentes e os ausentes, e que os ausentes depois se atualizem, né? Vão em busca de informações, né? Porque todo mundo está querendo chegar aos 100. A gente quer chegar bem, tá? Falar de diabetes é falar de alimentação saudável, junto com o exercício. Os dois têm que andar junto, não dá para separar. Tem que ser, cada um escolhe o seu. Tá? Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a Cris, que me deu uma força e que eu fiquei mais segura. A minha Mas voz não sempre, falha. nossos papos são muito bons, muito gostosos. A gente preenche aquela nossa sexta-feira com a companhia de vocês, preenche com o carinho de vocês, com as dúvidas de vocês. E a gente convida, então, para continuar aqui com a gente. Sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Só mandar sua mensagem, seu recado e acompanhar os nossos encontros. Muito obrigada pela companhia. Comam bem Obrigada. no final de semana, se inspirem nessa nossa live, se alimentem bem, peguem uma fruta, vão caminhar, façam o que vocês puderem fazer para o coração ficar bem, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada.